Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Diga amém. Diga glória a Deus. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração. Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento e entrar em sintonia com o trono da graça, com o trono dos céus. Eu queria ler o Salmo 33, que diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia de bondade do Senhor. Deus amado, Pai querido, louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque não existe um Deus como Tu és Deus, não existe um Senhor como Tu és Senhor. Queremos, Pai, dizer que Te amamos. Queremos dizer, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E te convidamos, Espírito Santo de Deus, a te fazer presente nesse lugar. Vem sobre esse local, vem sobre esse ambiente, Pai, trazendo vida, trazendo transformação. E que o nosso louvor nessa noite suba como incenso suave às tuas narinas. Que o Senhor possa se agradar de nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode começar a engrandecer o nome do Senhor. Enche essa casa de adoração, enche essa casa de louvor. Declare ao Senhor palavras de sabedoria, declare ao Senhor palavras da Bíblia, declare versículos ao Senhor, engrandecendo o seu nome, engrandecendo o seu nome. Não pare de adorar, não pare de adorar. Enche esse lugar de aleluia, enche esse lugar de glória. Que Ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu me faço presente no meio dele. Então enche esse lugar de adoração.
Deus
conosco. Deus está com você. Deus está com a sua família. Aleluia. Aleluia. Oh,
Senhor. Sejam todos bem-vindos, porque não há melhor lugar do que se estar, do que estar em comunhão de oração. Porque assim diz o nome de Deus: congregai-vos todos. Aleluia. Que nós possamos adorar esse Deus. E é por Ele que nós estamos aqui. Os reinos
purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na menina sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Traga as criancinhas aqui à frente, vamos orar pelas nossas crianças, vamos declarar o poder de Deus sobre a vida delas. Como sacerdote dessa casa de oração, coloque uma unção com óleo nas suas mãos e venha declarar sobre a vida das nossas crianças o poder que vem do céu, para que o Espírito Santo envolva essas crianças do alto da cabeça à planta dos pés e que elas sejam uma referência para a nossa geração. Amém? Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dessas crianças o teu poder, a tua glória, a manifestação do teu Espírito, para conduzirmos sempre, sempre na tua doce presença. Não deixa, Senhor, que nada atrapalhe, não deixa que nada impeça, não deixa, Senhor, que nenhum espírito possa usar a mente, o corpo e o coração dessas crianças, que seja somente o teu Espírito Santo a transformar suas vidas, a mudar a sua história e declarar sobre a vida delas vida eterna, vida verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso, vamos aplaudir ao Senhor. Nós estamos na nossa campanha Projeto de Deus para as nossas vidas. Em outros lugares eles fazem o nosso meu projeto de vida, mas aprove o Senhor fazer nesta casa de oração o meu projeto de vida. Nós estamos no mês de julho, agosto e setembro. Na próxima semana nós vamos encerrar com os 3 últimos meses do ano. Então hoje é julho, agosto, setembro. Eu vou chamar o pastor Dineiro, que vai trazer a administração dessa noite. Ele vai falar as revelações que saíram do coração de Deus para a igreja do Senhor, aqui no conjunto Antônio Queiroz, na rodovia dos 40 horas, né? Você daquela época da rodovia dos 40 horas. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, a Ti entregamos a vida do Teu Filho, corpo, alma e espírito, para que, de acordo com aquilo que o Senhor já revelou no coração dele, ele possa entregar à sua igreja. Fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Venha brindar a nossa mente para que a nossa mente não venha se distrair ou perder tudo aquilo que o Senhor vai nos entregar como semente através da pregação da Tua palavra. Guarde a sua casa, guarde a sua família, o proteja e livre eles de todo e qualquer mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Quem está vivo aí? Só os vivos da glória a Deus. Como a pastora bem diz, a nossa igreja, nós não fazemos projeto de vida, porque nós esperamos no Senhor o projeto dele para nossas vidas. Amém? Eu peço, amada igreja, que não deixe que nada venha distrair você. Não mexa no celular. Não deixe que nada tire a sua atenção para aquilo que for falado nessa noite. Muitas vezes deixamos que o inimigo coloque sono em nós, o sono da indolência, e dormimos e perdemos aquilo que é importante para nós. Uma certa feita, Paulo estava pregando, e a Bíblia diz que ele pregou uma noite toda, e um jovem que assentou-se à janela caiu num sono profundo, e caiu da janela literalmente, indo a óbito. Trazendo para os nossos dias, muitos estão dormindo na igreja, muitos estão no sono da
violência e perdendo aquilo que é importante. Mas na sua infinita misericórdia, para mostrar que Deus, Ele é misericordioso, aquele jovem voltou à vida. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, não deixe que nada venha atrapalhar o entendimento. Aquilo pelo qual o Senhor nos entregou. Revela à igreja aquilo que ela precisa, Pai, para que possamos caminhar num caminho reto nas veredas planas, num caminho que leva ao Senhor, num caminho que o Senhor determinou para nós. Pai, fala, tira de nós todo mal, tira de nós todo pensamento negativo e usa-nos como instrumento e como canal de bênçãos. É o que eu te peço, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja diga amém. Você que pode ficar de pé, a reverência não é a mim. A reverência é ao Espírito Santo e a esta palavra. Porque a palavra é Cristo. E o mais interessante é que quando nós chegamos diante do tribunal de um juiz, no tribunal humano, quando o juiz adentra no julgamento, todos se levantam, porque uma autoridade chegou. E aqui a autoridade maior é Jesus e a sua palavra. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 9, verso 23. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, verso 23. Vamos ler todos juntos. E dizia a todos. Quem era que estava dizendo aqui? Quem estava dizendo, igreja? Vou repetir. E dizia a todos. Quem era que estava dizendo a todos? Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Sente no seu lugar. Como a pastora bem falou, o tema para este mês, começando o ano, estamos em fevereiro, e sempre, todos os anos, nós falamos do projeto de Deus para as nossas vidas. E Deus colocou no coração da nossa pastora que o tema seria negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se nós quisermos ir pós Jesus, Marcelo pregou brilhantemente. Deus usou ele tremendamente semana passada. E eu não vou ser redundante, porque ele explicou muito bem. Negar a si mesmo é negar o nosso as nossas vontades. Tomar cada dia a nossa cruz. É saber que esta caminhada terão tribulações, terão dificuldades. A caminhada com Cristo não é fácil. Mas ele diz, tome cada dia, cada um a sua cruz. E ele termina dizendo, siga-me. Quando Jesus carregou a cruz, ele foi para onde? Para o Gólgota, ou Monte da Caveira, lugar de morte. Então o que é que Jesus está dizendo para nós? Tome cada dia a sua cruz e siga-me para a morte. Que nós possamos morrer todos os dias. Morrer para o nosso ego, morrer para nós mesmos. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Para nós podermos, e para que tenhamos o melhor
Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jamais Jesus diria que seria fácil a caminhada. Por isso que Ele mandou cada um carregar a sua cruz. Então, o processo de negar a si mesmo, o processo de tomar a cada dia a sua cruz e, por fim, segui-lo. Jesus revelou 3 processos para que tenhamos um ano abençoado, para que tenhamos uma caminhada abençoada. Mas para entendermos estes processos é necessário que precisamos saber o que Deus quer de nós. Você sabe o que Deus quer de você? Será que sabemos verdadeiramente o que Deus quer de nós? Nós precisamos entender o que Deus quer de nós para entendermos os processos. É lindo quando nós pregamos e falamos: cada um negue a si mesmo, tome sua cruz e siga Cristo. É muito lindo. Mas que saia do âmbito da palavra para a prática, é necessário entendermos o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós, igreja? Deuteronômio capítulo 10. Vamos aprender hoje o que Deus quer de nós. Jesus ensinou 3 processos. Mas para o melhor entendimento desses processos é necessário entender o que o Pai quer. Deuteronômio capítulo 10. Ouça atentamente. No verso 12 e diante, olha o que Deus fala. Agora, ó Israel, o que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Senão que temas o Senhor, seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva, e que sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe ordenou e que lhe dou para o seu próprio bem. Você quer ter um ano abençoado? Deus tem o melhor para você. Deus é bom. Então, para o nosso próprio bem, Ele nos entregou 3 aspectos que devemos praticar. Nós temos que praticar, irmãos. Se não praticarmos esses 3 aspectos, não adianta. Não adianta reclamar com o Senhor. São 3 aspectos que o Senhor ordena e deseja de nós. Que é temer o Senhor, andar nos seus caminhos e servir e amá-lo. Esses 3 aspectos é que eu quero falar com vocês nesta noite. Por que Deus faria um tipo de exigência a nós, ao seu povo, para que eles nos servem? O que exatamente Deus quer de nós? A razão, o motivo desse pedido que Deus fez, irmão, é sobrenatural. Só quem consegue alcançar este nível consegue viver uma vida de bênçãos, apesar
das dificuldades, apesar das tribulações, porque o justo viverá pela fé. O crente dorme o sono dos justos. O mundo está desabando ao redor do crente, mas o crente que é fiel não se deixa abater pelas dificuldades. O fato de Deus pedir algo para nós precisa nos ensinar algo. A oração não é apenas um meio através do qual eu e você não recebemos de Deus aquilo que a gente quer. A oração também deveria ser, em contrapartida, eu queria revelar para vocês, um meio através do qual Deus recebe de nós também, concede de nós o que Ele quer. Através da oração, não podemos usar a oração para fazer da oração uma caixa de pedidos do Senhor. Nós entendemos e buscamos entender o poder da oração, a revelação da oração, que a oração é uma via de mão dupla. É pedir, mas também obedecer. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus no jardim do Getsemane dobra os seus joelhos para dizer a Deus: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Jesus primeiro pede em seu favor: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Mas depois ele continua: mas em toda a vida seja feita não a minha, mas a tua vontade. Nós temos que aprender a orar. A oração é uma via de mão dupla. Aquilo que você quer que o Senhor faça para você, aquela bênção que você quer e deseja, senta primeiro, obedeça, faça a vontade dele. Amém? Quem está me ouvindo? Muitas vezes nossa vontade pode entrar em rota de colisão com a vontade de Deus. O mesmo ambiente, irmão, onde podemos conseguir algo de Deus, também Deus possa conseguir de nós aquilo que Ele quer. É muito fácil pedir, irmão. O difícil é fazer o que Ele quer. Será que verdadeiramente nós fazemos aquilo que Deus quer? Eu me incluo no meio, irmão, porque essa palavra veio primeiro para mim. Nós temos que fazer primeiro o que Deus quer, irmão, para sermos merecedores daquilo que nós queremos. Quem está me entendendo? Temos que reconhecer que nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Não temos só direitos, mas também temos deveres. Hoje, vemos uma ênfase do Evangelho que é pregado por aí, que ele promove simplesmente e anuncia o bônus de ser cristão, mas não anuncia o bônus, que são os deveres. Nós vemos o Evangelho sendo pregado, um Evangelho sem compromisso. Venha para Jesus que você vai se dar bem. Venha para Jesus que o Senhor vai te abençoar. Venha para Jesus porque você vai ser curado. Ele faz tudo isso, irmão. Mas primeiramente Ele quer de nós, requer de nós obediência. O Senhor requer de nós renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Sim. Deus quer algo muito maior do que você possa pedir, porque Ele é infinitamente maior que nós. E um Pai bondoso desse sabe o que é mais necessário para mim e para você do que você mesmo. Porque muitas vezes aquilo que nós queremos para nós é egoísta, é ambicioso. Muitas vezes aquilo que nós queremos para nós não é para compartilhar. Porque as
abençoarmos os nossos irmãos também. Lembre-se da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é meu? Não, o pão é nosso. Então o pão que o Senhor me deu, eu tenho que compartilhar com o meu irmão. O pão é nosso, irmão. No jardim, Deus disponibilizou, ofereceu a Adão e Eva direitos. Vocês podem comer de todas as árvores deste jardim. Usufruam de tudo isso porque é para o bem de vocês. Olha só. Mas o Senhor fez uma restrição. Mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não podem comer. Então Deus, Ele quer nos abençoar, irmãos, porque Ele é um Deus provedor. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa nos escutar, e nem as suas mãos recolhidas para que não possa nos abençoar, irmão. E a Bíblia diz que toda oração recebe uma resposta. Ei, toda oração que você faz, Deus, Ele dá a resposta. Aí você pergunta, mas eu não recebi, não. Não recebeu porque você não viu. Mas a bênção está do teu lado já, a resposta está do teu lado. Você só não tomou posse. Porque nós nos afastamos da bênção. Nós perdemos a bênção. Daniel tentou no coração dele orar 21 dias. O anjo falou que desde quando ele tentou orar, Deus enviou a resposta. Então, irmão, nós temos que trabalhar a oração e entender que é uma via de mão dupla. Então, eles tinham direitos, Adão e Eva, mas eles também tinham deveres. Assim como nós também. Hoje, muitas vezes, olhamos para Deus como aquele que tem o compromisso de nos abençoar. Como se Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo que nós queremos. Porque nós somos mimados. Se Deus não fizer, eu estou na igreja há 10 anos e nada acontece na minha vida. Nada muda na minha vida. Eu vou sair dessa igreja. O culpado é Deus por não acontecer nada na tua vida. Será que Ele é o culpado mesmo? Se olha no espelho. Amém? Quem está me entendendo, irmão? Que afinal de contas é por isso que a maioria acaba se disponibilizando por causa de promessas. Porque é um Deus que eles acham que vai entregar tudo que você pede. Pelo menos no início, né? Onde não há tanto entendimento, ele vem e frequenta a igreja, porque vê o lucro de servir a Deus. Porque quer, porque ele precisa, porque necessita. Vê como um lucro, né? Que vai atender a todos os pedidos. Um Deus bondoso, porque a Bíblia diz que ele é bom. Então ele vai me atender. No entanto, à medida que crescemos no entendimento e vamos amadurecendo na palavra, precisamos entender que há não mais apenas direito nosso, mas também deveres. Deveres. Precisamos entender que no que se diz do nosso relacionamento com Deus, classificado na Bíblia, na sua palavra, chama-se aliança. Aliança. Você vai ver isso na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, falando sobre aliança. Aliança, irmão. Deus quer uma aliança conosco. Aliança significa compromisso. Quem é casado aqui, você não recebeu uma aliança, simboliza compromisso com a sua esposa, com o seu marido.
compromisso das duas partes, nunca de uma parte só. E nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Não é só dele para conosco, é de nós para com ele também. Depois de Deus tirar Israel do Egito, presta atenção, debaixo do domínio de Faraó, na escravidão, da qual viviam, ele faz isso com um projeto muito claro: levá-lo a uma terra prometida. E assim que saem e param no Monte Sinai, observe o que Deus mandou falar para eles. Êxodo capítulo 19. Sobre a aliança. Êxodo 19, verso 3 em diante. Diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Entenderam o que Deus quer, irmão? Vocês querem ser minha propriedade peculiar? O projeto dele é que guardemos a sua aliança. Aliança. Quem é filho de Deus aí? Você tem uma aliança com o Criador. Você tem uma aliança com o Pai. Você tem uma aliança com Jesus. Você tem uma aliança, um compromisso. Amém? E o nosso compromisso chama-se obediência. Ele está dizendo, irmão, essa aliança não existe apenas um compromisso da minha parte com vocês, de intervir, de salvar, de redimir, de guiar, de proteger, mas precisa existir da parte de vocês um compromisso de guardar a minha aliança. Quem está me ouvindo? Isso significa ouvir atentamente a voz do Senhor e andar em obediência a Ele. Se você quer ter um ano abençoado, irmão, obedeça. Nós vamos percebendo esse desenho e, obviamente, quando a gente fala de uma via de mão dupla, de direitos e deveres, irmão, de compromisso de ambas as partes, embora a gente entenda, preste atenção, uma parte desse aspecto do relacionamento, acredito que a gente possa não enxergá-lo de forma completa, mas sim deficiente. Nós precisamos entender que nesse relacionamento com Deus tem o direito de pedir, de exigir algo, não só porque é alguém, e além dos direitos, você tem deveres. É preciso entender isso. Não só porque além dos bônus, nós temos os ônus. É uma via de mão dupla. Só porque a aliança requer um compromisso das duas partes. Você está me entendendo, irmão? Mas aquilo que deveria ser entendido
como óbvio nessa relação entre o homem e Deus, nós temos que entender que Deus é o Senhor. Eu vou repetir: Deus é o Senhor e nós somos seus servos. Do original, escravos. Nós somos escravos do Senhor. Nós somos escravos, irmão. Escravo não tem vontade própria. Escravo obedece o seu Senhor. Mas só que o nosso Deus, ele é tão bondoso que ele permite você escolher. É ele que permite. Mas a nossa obrigação é obedecer. Embora haja compromisso das duas partes, não significa que estamos na mesma posição que Deus, irmão. Naquele lugar de direitos iguais. Nós temos que entender isso. Ele é Senhor. O senhorio implica no quê? Basicamente, em obediência, em submissão, em rendição. Nós somos submissos. É por isso que em Lucas capítulo 6, lá para a gente não demorar, Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim, que o Senhor Jesus diz: por que é que vocês me chamam de Senhor? Por que é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Olha a repreensão de Jesus aí. Está dizendo, o que ele está dizendo com isso? É incoerente me chamar de Senhor. A palavra Senhor era usada de um escravo para o seu amo. Não adianta, irmão, nós chamar o Senhor Jesus de Senhor e não fazer o que Ele quer. Não adianta. É incoerente da nossa parte. Quem está me entendendo, irmão? A palavra Senhor significa todo possuidor. Ele é o nosso dono. Sabe por que Ele é o nosso dono? Porque Ele nos comprou com preço de sangue. Não era para você estar aqui. Não era para nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque Jesus nos comprou com preço de sangue. Aquele escravo não tinha vontade própria. Ele vivia para fazer a vontade do seu Senhor. Jesus está dizendo: como é que vocês me chamam de Senhor, mas em vez de fazer a minha vontade, em vez de fazer aquilo que eu mando, vocês decidem andar na sua própria vontade, fazendo apenas aquilo que vocês querem. E isso nos ajuda a entender melhor do relacionamento com Deus. Não estamos apenas atrás do favor do Senhor e do que pode fazer por nós. Nós temos que entender que é uma via de mão dupla. O que Deus requer de nós, segundo este texto que lemos. Então, nessa pergunta que Deus, através de Moisés, faz à nação de Israel, e agora isso é o que o Senhor seu Deus lhe pede, senão que tema o Senhor, que ande em todos os seus caminhos, e que sirva a Ele e ame Ele. Por que Ele falou servir e amar? Porque nem todo aquele que serve ama. Mas todo aquele que ama serve. Quem está me entendendo? Então, primeiro destaque que é temer a Deus. Segunda coisa que ele diz assim, que ande em todos os seus caminhos. E depois ele disse que ame e sirva o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Diga comigo, irmão, em primeiro lugar. Diga. Temer o Senhor. Andar nos seus caminhos.
servir e amar. Teu ano vai ser abençoado. Amar e servir com intensidade. Temor a Deus. Primeiro, a graça é um fundamento bíblico. A graça é um fundamento bíblico, é um presente, é um dom. Estamos aqui por causa de um favor imerecido. Não merecemos. Ela também tem sido ao longo do tempo distorcida. A graça hoje é distorcida. Judas, no seu capítulo único, no verso 4, fala daqueles que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. É isso que Judas está falando no versículo 4. Depois você vê o vídeo, leia na sua casa. Judas está falando e enfatizando aqueles que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Começaram a tratar a graça de Deus, o favor imerecido, como se fosse uma permissão para pecar, para fazer o que é errado. E não uma capacitação, um empoderamento divino para a obediência. Muitos acham que o Velho Testamento, que do Velho Testamento para o Novo Testamento, Deus mudou, que Deus se converteu. Quem está me entendendo, irmão? Muitos acham que o Deus do Velho Testamento para o Novo Testamento é diferente. Que no Novo Testamento Deus se converteu, que no Velho Testamento Deus era mau, era rígido, e no Novo Testamento virou bonzinho. Muitos interpretam que ele virou amor no Novo Testamento, e no Antigo ele era mau, rígido, olho por olho, dente por dente. No que é uma grande bobagem, não tratar a Deus como se ele fosse alguém possível de sofrer mudança. A Bíblia diz que Deus é imutável. É o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Malaquias 3:6 diz assim: Deus é o Senhor e não muda. Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha o temor aí. A igreja crescia no temor do Senhor. Ou seja, no mesmo ambiente em que havia temor de Deus, havia consolo do Espírito Santo. São coisas que se completam, irmão. Muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo dele. Temor no original vem de phobos do grego, que nós entendemos como fobia hoje, medo. Fobia vem de phobos, que é isso que Deus requer de nós. Não é o medo da pessoa de Deus, não é medo da pessoa de Deus, e também tem a capacitação e a conotação de respeito e reverência. Nós temos que ter respeito e reverência porque Ele é Senhor. Quem está me entendendo, irmão? Alguns interpretam que devemos ficar e viver aterrorizados em relação a Deus. Deus não quer que você tenha medo dele, irmão. Deus quer que você o ame. Mas o temor e a graça se misturam em equilíbrio. Temos que ter medo da pessoa de Deus? Lógico que não. Não é a pessoa, é a maneira como nos relacionamos com Ele. É disso que nós temos que entender, pastor. É a maneira como nos relacionamos com Ele. Nós temos que entender isso. Será que eu estou fazendo certo? Meu Deus, será que eu fiz certo? Senhor, me perdoa.
Esse não é o temor, é a consciência de que você está fazendo as coisas certas ou erradas. Quem está me entendendo, irmão? A mesma Bíblia que apresenta esse Deus como amor, também apresenta esse Deus como justo. Nenhum atributo de Deus vai excluir o outro, irmão. Deus é amor e Ele é justo. Ponto final. Vai chegar um momento que Ele vai agir com justiça. Mas Ele é amor. Porque Deus é amor. Amém? E muitos pregadores dão maior ênfase à graça. Hoje é porque Deus é amor. E Ele não julga. Porque Ele quer falar aquilo que o outro quer escutar. E as igrejas estão assim. Mas muitos saem frustrados porque não conseguem. E nós temos que ensinar a igreja na verdade. Entenda, devemos temer as consequências de não obedecer a Deus. E não ter medo da sua pessoa. O temor é parte daquilo que Deus espera de nós. Para que você tenha um ano abençoado. Para que você viva bem. Amém, irmãos? Se eu desobedecer, as consequências de um Deus que é justo serão inevitáveis. Porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra, a sua própria natureza. Se Ele mandou Davi você ir por um caminho, é porque é para você andar naquele caminho. Se você escolher outro caminho, você é responsável pelas consequências desse outro caminho. Está entendendo, meu amigo? Estão entendendo, igreja? E agora, segundo, andar em seus caminhos. O que significa isso? Um caminho pressupõe um trilho pré-estabelecido. É o caminho de Deus definido por Ele mesmo. Eu sou engenheiro. Eu construo uma ferrovia ligando o Pará ao Maranhão. Eu mando uma equipe de engenheiros, de topógrafos, irem para a floresta para fazer o melhor percurso, para não demorar muito tempo e nem gastar muito dinheiro. E mando eles fazerem um projeto para guiar o Pará ao Maranhão. E constrói os trilhos. Coloca-se um trem. O trem vai obedecer o quê, irmão? O maquinista só vai fazer o trem se locomover, mas o percurso já foi pré-estabelecido. Não tem como um trem ir para outro lugar. O caminho é aquele. E se descarrilhar, o que acontece? Quem está me entendendo? Então, muitas passagens bíblicas falam de pessoas que erraram, pessoas que pecaram, falando de gente que escolheu o seu próprio caminho. A Bíblia está assim, falando de pessoas que pagaram um preço na vida, dificuldade na vida, porque escolheram seus próprios caminhos. Isaías 45, versículo 2. Olha aqui o que o profeta fala, que Deus revelou para ele: estendia as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Ou seja, o povo que escolheu o seu próprio caminho, Deus chama de povo rebelde. Povo rebelde. Se você escolhe o seu próprio caminho, irmão, e não o que Deus predeterminou para você, Deus vai chamando de rebelde. Rebelde. Ou seja, está dizendo, eles escolheram seus próprios caminhos e esse caminho não é bom. Em outras palavras, Deus diz que o homem rebelde escolheu o seu próprio trilho. Durante todas as escrituras, Deus vai enfatizando essa questão do caminho. Isaías 30, 21.
e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso aí está falando de Jesus. O maior profeta messiânico do Antigo Testamento, falando sobre Jesus, que Ele é o caminho. Ouvi o que Ele vai dizer. Não andei nem para a direita, nem para a esquerda, mas no seu caminho. A Bíblia vai falar muitas vezes que Jesus é o caminho. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Cristo. É Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Seguiu. Segue ele. Temor abençoado. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga o caminho, que é Jesus. Cristo se apresentou como o que hoje nós chamamos de cristianismo. Nossa fé no início de Atos dos Apóstolos é chamada de um caminho. Jesus é o caminho. Essa expressão, ela é longamente usada e empregada também no livro de Atos dos Apóstolos. O caminho é Jesus. Esse é o caminho. Quem está me entendendo, irmão? Irmãos, alguém que abraça o Evangelho não deve trilhar mais o seu próprio caminho. Vou repetir. Quem abraça o Evangelho não pode trilhar o seu próprio caminho mais. A tua vida não te pertence, irmão. Desculpa te dizer isso. A minha vida não me pertence mais. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso nos remete à obediência de cumprir aquilo que o Senhor predeterminou, estabeleceu para o homem desde o princípio. Último, amor e serviço. Dá para desdobrar amor e serviço, irmão? Dá para desdobrar, mas também não dá para tratar deles. Mas também dá para tratar deles juntos. Há uma diferença em obra e trabalho. E eu já falei isso aqui. Há uma diferença entre trabalhar para Deus e fazer a obra de Deus. Porque tem muitos que trabalham por si só, porque quer fazer aquilo que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. Não consulta Jesus, não consulta a Deus, mas quem faz a obra faz por ele. Quem faz a obra faz com ele. Até porque a forma como amar e servir de todo o coração e alma é apresentado, me parece que a intenção é comunicar muito mais uma união do amor e serviço do que se tratava de forma separada. É isso que Deus quer de nós, que servimos a Ele como um certo homem perguntou para um pastor: é possível servir a Deus sem amá-lo? Pode sim. Tem muitos que fazem isso, que dizem que servem a Deus, mas não amam a Jesus, não amam a sua obra, porque fazem da forma e da maneira que querem. Mas é impossível amá-lo sem servir. É impossível amá-lo sem servi-lo. Observe, é possível servi-lo sem amá-lo? Apocalipse capítulo 2. Olha o que diz o livro
livro de Apocalipse, capítulo 2. Do verso 2 em diante. Vou ler o primeiro. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros ou castiçais de ouro. Eu sei as coisas, preste atenção, igreja. Eu sei as tuas obras, o teu labor, ou seja, o teu trabalho, e a tua perseverança ou paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha só o que ele fala aqui no 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha o que ele está falando, irmão. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu é uma igreja que trabalha. O teu labor, ou seja, o teu cansaço, começou a cansar aí, ó. Começaram trabalhando com força, aí depois transformou em labor, em cansaço. E a tua perseverança, ou seja, começaram a trabalhar agora só com a perseverança, porque já estavam cansados, mas estavam perseverando. Mas aí no verso 4 e 5, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Estavam trabalhando sem amor. Então a performance do serviço, do trabalho estava alto, mas a paixão, o amor estava lá embaixo, no chinelo. O que o Senhor Deus acaba dizendo para esse anjo? Olha só, para o mensageiro dessa igreja, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro, eu vou tirar o seu castiçal. O que significa candeeiro, irmão? Apocalipse capítulo 1. João tem uma visão, 7 estrelas e 7 candeeiros, e o anjo explica: as 7 estrelas são os 7 anjos, os mensageiros das igrejas da Ásia. Os 7 candeeiros são as igrejas. Agora preste atenção que Deus está falando aqui, irmão. Com o anjo, com o mensageiro, com o pastor. Se você não se arrepender, eu tiro o seu candeeiro. Com outras palavras, Deus está dizendo: a igreja que eu confiei a você, que eu confiei aos teus cuidados, eu vou tirar de você e vou pegar de volta. Não está falando só de pastor, de líder. Todos vocês que têm um cargo, uma função na igreja também. Deus confiou o povo a você. Deus confiou a tua família em você. Você que ora, que intercede, você que é reconhecido na comunidade como um homem e como uma mulher de Deus. Deus confiou aquele povo a você. Ele diz: eu vou tirar, vou pegar de volta. O que Deus está dizendo? Se você não vai fazer o trabalho que você está fazendo, movido pelo amor, por paixão para comigo, Deus está dizendo: eu dispenso você do serviço. Eu não quero serviço pelo serviço. Ou o seu serviço é uma expressão do seu amor para comigo, ou eu dispenso o seu serviço. Eu dispenso o seu trabalho. Em João 21, 15 e 17, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: eu te amo, Senhor. Jesus volta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde de novo: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Pedro: Pai, mestre, o Senhor, por que o Senhor insiste em perguntar? Eu te amo. E Jesus conclui: apacenta as minhas ovelhas. Olha só, irmão. Em outras palavras, está dizendo: se você me ama, vamos manter isso não só na declaração verbal,
critério de entrada para quem vai servir no ministério, para trabalhar para o Senhor Jesus, é que tem que amá-lo. É o amor. O que a Bíblia fala de Salmos? Que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver amor, nada serve. E a Bíblia diz que quem ama não há lei. Quem ama não há lei. Está entendendo? Porque quem exerce um amor genuíno e verdadeiro, irmão, já está justificado. Se é possível servir sem amar, por outro lado, é impossível amar sem servir. O serviço deveria ser uma expressão do nosso amor. É uma expressão. Mas eu não tenho a obrigação de trabalhar. A pessoa pergunta assim, mas irmão, não tem a obrigação de trabalhar? Tem! Todos nós que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, temos a obrigação de trabalhar. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada. Irmão, você é mudo. Deus te deu boca. Deus te deu mão. Deus te deu pé. Pernas. Então dá para você trabalhar. Dá para você fazer. A gente trabalha de várias formas para o reino. Braçal, enviando, contribuindo, indo. Qual é a obra da igreja? Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos peregrinos. Isso é a igreja. Amar e servir o próximo. Quando estivermos diante de Cristo naquele grande dia, Ele vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, para o gozo eterno preparado para vós. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me agasalhaste, tive pressa e fosse me visitar. Aí perguntaram para ele: mas Senhor, quando nós fizemos isso para com o Senhor? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Glória a Deus. Então o que é a obra de Deus? É servir o teu próximo que está do teu lado. A obra que Deus te chamou e te comissionou é servir o teu irmão. Seja servo um do outro. Jesus lavou os pés dos discípulos, irmão. Maior prova de serviço e de humildade. Pedro disse: Senhor, não sou digno que laveis os meus pés. Ele disse: Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo no reino. Aí Pedro disse: tu não lava logo a minha cabeça, Senhor. Me dá banho. Vocês têm que servir um ao outro, lavar o pé um do outro, ser próximo do outro. Vocês têm que ser Cristo na vida do outro, irmão. Aí você pergunta: mas eu tenho que trabalhar, não tenho obrigação de trabalhar, tenho obrigação de trabalhar, mas não deveria trabalhar só com um senso de obrigação. Deveria fazer isso com um senso de prazer. Deus espera de mim e de você muito mais do que um senso de obrigação. Nunca faça nada para Deus obrigado, porque Deus sonda as esquadrinha do teu coração. Ele sabe a sinceridade do que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui e já vou encerrar. Imagine um dia que eu acordar junto da minha esposa e ela olhar para mim, me der um sorriso de manhã e eu dizer para ela assim: amor, eu te amo porque Deus me mandou te amar. Eu tenho a obrigação de te amar. Poxa, será que ela vai entender isso como
como elogio, ou ela vai entender, poxa, ele ama mais a Deus do que a mim mesmo, ele só está me amando mesmo porque Deus mandou ele me amar. Será que ela vai entender isso como elogio? Acho que não. Ela vai ficar, né, meio triste, porque ela não queria ouvir dessa forma. Mas se eu falasse de outra forma para ela: amor, eu te amo muito porque, em primeiro lugar, Deus mandou te amar. Mas você faz com que esse amor que eu sinto por você seja fácil, porque você também retribui. Não é isso que Deus espera de nós, irmão? Que amemos Ele, não por obrigação, mas por prazer, de servi-lo, de amá-lo, de todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade. Ei, irmãos, você que veio aqui hoje ouvir essa palavra, talvez você queira ouvir uma outra palavra. Hoje eu vim aqui para ouvir uma outra coisa, mas, irmão, quem sabe não era isso que você, eu sei que era isso que você precisava ouvir. Porque eu também precisava ouvir. Que eu tenho que aprender a amar o Senhor acima de tudo, mas servindo com amor. Primeiro, o que é que Deus quer de você? Temer a Ele. Não a Ele, mas as consequências da desobediência que você não fizer o que Ele mandar. Segundo, andar no caminho dele, no trilho que Ele destinou para você. E terceiro, servir e amá-lo. Seu ano vai ser abençoado. Pode vir a luta, vem luta, vem dificuldade, mas o Senhor te dará escape de todas. Todas as dificuldades o Senhor vai dar um jeito. Porque a Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra dele vai descansar. E Ele vai enviar anjos para te proteger e te guardar. Ele vai segurar na tua mão para te tropeçar até em meio a pedra. Persegue a igreja. Aí você fala, mas já tem um quarto aspecto que você não falou, que é guardar os mandamentos. Ele fala, temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, amar e servi-lo e guardar os seus mandamentos. Por que você não falou, pastor? Porque quando a gente pratica todos esses três de cima, nós guardamos os mandamentos do Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar com alegria, irmão. Fique de pé no seu lugar com alegria, com gozo, sabendo que o Senhor falou contigo. Que você não seja apenas ouvinte, mas praticante, irmão. Quando você sair daqui, que essa palavra lançada seja uma semente a germinar na tua alma, no teu coração, e venha render frutos e muitos frutos. Para que você seja uma pessoa diferente. Para que você tenha um ano de 2026 abençoado, irmão. Pratique. Você aprendeu, você não é mais inocente. Até antes de ouvirmos as instruções do Senhor, nós somos inocentes dos nossos erros. A partir do momento que o Senhor revela para nós o que Ele quer, Ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar. Amém? Vou chamar a pastora Cátia para orar por nós, em nome de Jesus. Fique em pé, que a nossa pastora vai orar por mim e por nós. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor lá em João 15 diz: aqueles que me amam, guardarem meus mandamentos, e pedirem ao meu Pai, Ele vai fazer. Nós estamos iniciando 2026. E a palavra do Senhor para esse ano para nós é: renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que Ele está falando isso para mim e para você? E congregando nesta casa de oração? Porque nós já não temos mais tempo a perder. Nós vivemos nesse carnaval
para que façam isso. Mas para que a gente possa pregar o seu evangelho, nós precisamos negar a nós mesmos. Estar acima dos nossos interesses e das nossas vontades. Independente da situação e circunstância que estamos enfrentando, nós precisamos obedecer ao Senhor e fazer lide dele. Eu vi pessoas indo para o inferno enquanto nós estamos vivendo as nossas vontades. Não deixe isso acontecer com você. Faça a obra do Senhor com amor, temor e alegria. Pessoas estão precisando de você. É a realidade para chegar. É isso que o inimigo quer. Mas é porque você abandona a sua cruz. Abandona o propósito que Deus escolheu para você desde a fundação da terra. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário preparou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia é graça a Deus. Hoje apesar de Jesus são mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Todos aqueles que negam a si mesmo terão nessa vida 100 vezes mais. Todos os dias, o cansaço, o desânimo, o frieza, o rebeldia, o desobediência. Para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu favor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia sabe. Chegada de Jesus são mapa do tesouro. Deus tem a cruz será a responsabilidade do fiel. É o caminho sobre a carne, onde para o céu. Diga sim, diga sim a Deus, diga sim para Deus esse ano. Ele tem tudo a recompensa de Jesus. Vai querido Pai amado, em nome de Jesus. Eis aqui a igreja viva, lavada, remida e perdoada. Igreja que é fraca, que é falha, que é pecadora, mas uma igreja que é temente e obediente a Ti. Tira de nós, Senhor, todo atrapalho, todo impedimento que nos impede de avançar. Nós não queremos ficar prostrados, nem desanimados e nem descontentes, Senhor, na caminhada. Nós queremos renovar as nossas forças, queremos renovar os nossos ânimos, queremos nos arrepender se porventura sairmos do caminho ao qual o Senhor preparou para cada um de nós. Nós queremos te amar de todo o nosso coração e te servir, Senhor, da forma e da maneira que o Senhor quer. Por isso, nessa hora, nesse momento, o Senhor me sonda a mente e coração. Veja onde estamos falhando, aonde temos deixado a nossa cruz, que ela possa voltar para nós agora.
para fazermos ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Aquele que quem for batizado seja salvo. Nós queremos estar, Senhor, fazendo esse ídolo do Senhor, para que outras vidas sejam salvas. Assim como nós, a nossa casa, estamos salvas, nós queremos que outras famílias também sejam salvas. Por isso, nos ajude na nossa fraqueza, na nossa humanidade, para que possamos fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Reflita, repense, veja como é que você está. Se aquilo que Deus falou com você, você está praticando, ou se você está deixando para depois, e para depois, e para depois. Se apresse. O Pai tem pressa, porque os tempos estão se reunidos. E a saída do Espírito Santo está bem próxima. Nós vimos o que aconteceu nesse carnaval. Nós vimos o que está acontecendo sobre toda a terra. Nós precisamos nos posicionar. Você que é dizimista e ofertante dessa casa de oração, você que tem, você que nada tem, traga sua oferta, seu dízimo. Vamos, com alegria, ofertar e dizimar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos as nossas vidas, física, espiritual e também financeira. Nós clamamos e pedimos a sua intervenção em nosso favor. Nós sabemos que o nosso aniversário ele mata, ele rouba, ele destrói. Mas o Senhor, através de Jesus Cristo, veio nos dar vida. Ela é verdadeira e ela é abundante. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja na nossa casa, que assim seja na nossa família. Que a gente não sinta falta de nada, Senhor, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles esse paz e alegria, abençoando o teu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Mas, querido Pai amado, em nome de Jesus, nós dobramos os nossos joelhos diante da tua nossa presença. Colocamos diante do Senhor, Pai, o dízimo e a oferta do povo da aliança que o Senhor escolheu para fazer a diferença nessa nossa geração. A bênção que enriquece no apresentador está sobre nós. E através dessa bênção, Pai, nós dizimamos e ofertamos em nome de Jesus. Consagramos a Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Da mesma forma, Senhor, nós oramos pelos pedidos de oração. Agora estão aqui representados pelas fotografias, pelos nomes, tudo aquilo que o teu povo, Senhor, com humildade, com o coração contrito, arrependido, coloca diante da presença do Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, opera milagres, sinais, maravilhas no meio do seu povo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje será sempre o mesmo Deus. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso nós declaramos no físico e no espiritual a bênção que o Senhor preparou para o seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Da mesma forma, Senhor, nós oramos pela nossa nação. Aqui a bandeira do Brasil representa um povo que o Senhor, nesta terra, escolheu para salvar, libertar, curar e sarar. Nós clamamos, nós pedimos, nós oramos. Nós não estamos levantando bandeira de partido nenhum, nós não estamos orando por partido político, nós estamos orando pelos nossos irmãos brasileiros, seja ele político, seja ele representante, Senhor, em qualquer classe da nossa sociedade. Que o Senhor venha com seu amor, com seu favor, agir na vida deles para que eles possam abençoar a nossa nação, o amor, o temor e a alegria. Opera na nossa nação a salvação que nós precisamos para podermos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que assim seja na nossa nação, Pai. Abençoe, guarde e proteja os seus filhos sobre os quatro cantos
dessa terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, apresentamos a vida dos teus filhos que vieram até a tua presença para que nós viéssemos orar. Só o Senhor sabe o que eles estão precisando, qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade. Entra com providência nas causas que para eles é impossível, mas para ti não há impossível. E o Senhor mostre, Pai, através de tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre a vida deles, o teu amor, o teu cuidado sobre esta família, meu Pai, sobre este casal. E teu Espírito Santo permaneça sobre eles, guardando, protegendo e livrando eles de todo e qualquer mal. Como igreja, nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, a igreja que o Senhor trouxe nessa noite para reunirmos e estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Guarde, Senhor, nossas casas, guarde as nossas famílias. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, de conquista. Mesmo que venhamos enfrentar luta, dificuldade, adversidade, nós sabemos que tu estás conosco. Que o Senhor está sempre conosco para nos guardar e para nos proteger. Vai, Senhor, aonde não podemos ir. Faça o que nós não podemos fazer, mas aonde a gente puder ir, aquilo que a gente puder fazer, que a gente faça sabendo que o Senhor estará sempre conosco. Abençoado está a nossa casa, nosso lar e a nossa família. E a nossa semana também nós declaramos ela cheia de bênção e vitória em nome de Jesus. Nos dê uma noite abençoada, um sono tranquilo e reparador. O amanhecer cheio de graça e de misericórdia possa nos fazer cada vez mais firmado, aliançado e obediente para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos que hoje fizeram evangelismo no conjunto Antônio Queiroz. Vidas foram alcançadas, famílias foram abençoadas, e assim vai ser todo o tempo todo. A igreja unida em oração, em intercessão por mais vidas, por mais famílias, para serem abençoadas. Por isso nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos. E eu sei, meu Pai, que o Senhor entrou nas casas e nas famílias, a qual eles falaram do teu amor. A semente foi plantada, e o teu agir e o teu fluir vai acontecer, porque nós cremos que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada vai nos faltar. Nós te agradecemos não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor